Mas Jonas desceu ao porão do navio e deitado dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse: Que tens, ó Domiô? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim Deus pensará em nós, para que não perecemos. E disseram cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa este mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: Diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós? Qual a tua ocupação? De onde vens? Qual é a sua terra? Qual é sua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Somente até aqui. Essa passagem nós conhecemos ela bastante, ainda mais sobre o evento que vai acontecer, no qual Deus permite que o mar se agita e depois vai vir um grande peixe como escape para aquela preocupação, para aquele sufoco que Jonas estava passando. Mas aqui no início vai falar que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, para que ele se levantasse. Primeiro, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que se levantar. A gente costuma estar muito acomodado no nosso lugar, no nosso lar, mas esquecemos de fazer a vontade de Deus, o mandamento de Deus, a ordem de Deus, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Para Jonas e a Nínive, Jonas primeiro teria que se levantar para fazer a vontade de Deus. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical que foi ministrada, nós aprendemos sobre a obediência, para nós vivermos em paz, para nós sermos abençoados por Deus. Nós precisamos obedecer à vontade dele. E Jonas, eu creio que não queria que aquela cidade seria salva. Então Jonas decidiu não fazer a vontade de Deus, mas fazer a sua vontade própria, na qual ele levantou, e em vez de ir para Nínive, ele tomou sobre si a sua vontade e desceu a Jope. Aí ali comprou uma passagem na qual o navio ia para Tarsis. Ele pagou com o dinheiro dele e foi para Tarsis. Ele pensou que longe da onde que Deus tinha falado com ele, ele estaria longe da face de Deus. Aqui nós podemos interpretar essa fala de duas formas. Ali ele pode ter pensado que poderia estar longe da presença de Deus, mas nesse quesito Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Mas quando ele desobedece à vontade de Deus, ele fica longe da presença de Deus deste modo espiritual. Mas ali Jonas foi para Tarsis no navio, mas Deus enviou uma ordem ao mar para que ele ficasse agitado, porque quem é escolhido não tem escolha, porque Deus tinha um propósito de salvação para mim, e quando Deus toma uma vontade, não há ninguém que possa impedir. Operando Deus, quem impedirá? Eu não sei se você está precisando de alguma coisa aqui, não sei o motivo que você tem clamado a Deus durante as madrugadas, mas o mundo pode até lançar palavras contrárias contra você, mas Deus está me usando aqui para falar com os irmãos que operando Ele, quem impedirá? Não há nada que escapa das mãos de Deus. E Deus permitiu que o mar se agitasse. Aí ali os marinheiros começaram com a sua experiência, começaram a jogar as mercadorias, começaram a jogar o que estava transportando, creio eu, que era um barco de transporte, e eles começaram a jogar a carga ao mar, pensando que ali
ia aliviar o peso do navio, ele poderia ter uma estabilidade melhor. Mas ali eles não sabiam que aquela causa ali não era uma causa natural, cientificamente explicando, porque ali quem decidiu, quem deu a ordem ao mar, não foi a natureza, foi Deus. Então, se Deus deu a ordem, não há nada que nós possamos fazer para impedir a ordem de Deus. E ali eles começaram a lançar, e vendo que isso nada tinha resolvido, cada um começou a clamar o teu Deus. Mas ali eles não clamaram ao Deus de Israel. É esse Deus que nós devemos clamar. Nós não devemos resolver os nossos problemas com as nossas forças do braço. Nós devemos primeiro clamar a Deus, pedir a Ele uma direção, e assim Deus fará conforme a tua vontade. Pedi, dá-se-vos-á, assim diz a palavra de Deus. E ali eles começaram a clamar, e vendo que isso nada havia resolvido, eu creio que eles começaram a contar quantos passageiros que tinham no barco. Aí, vendo eles que faltava um, eles foram procurar Jonas, e Jonas estava deitado no porão do barco, e a Bíblia vai falar que ele estava dormindo profundamente. E agora eu quero perguntar para os irmãos, como uma tempestade que estava quase quebrando o barco, como que Jonas conseguia dormir profundamente? Aqui eu creio que Jonas estava dormindo profundamente, porque ele estava bastante afastado de Deus. Mas aqui também ele dormiu profundamente. Eu quero encaixar no sentido espiritual, que várias pessoas estão dormindo profundamente, que estão se esquecendo, não estão percebendo o que está acontecendo ao derredor. Mas lá no juízo final, naquele grande dia, eles vão acordar e vão clamar a Deus, falando: eu preguei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, eu não posso ser lançado no inferno. E Jesus vai falar: apartai de mim, que eu não vos conheço. Então é bom a igreja também se acordar desse sono profundo. Eu estava comentando com o pastor Benício antes do culto iniciar, falando que a falta de sinais de Deus na igreja hoje não é porque Deus mudou, porque Deus não muda e Deus nunca mudará. Isso acontece por causa da incredulidade da igreja nos dias de hoje. Porque se a igreja não busca Deus, se a igreja não busca fazer a vontade de Deus, como que a igreja vai poder reclamar para que Deus opere sinais no meio de nós? Então nós primeiro precisamos levantar, tomar uma posição, para depois clamar a Deus para que Deus opere nas nossas vidas. E aí eles perguntou para Jonas: diga-nos e pedimos, porque causa de quem este mal está sobre nós? Qual a tua ocupação? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram: por que tu fizeste isso? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então disseram: o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Aqui também nós podemos perceber que por causa de aqueles que estavam ao derredor estavam sofrendo sem ter nenhuma culpa disso. Aí às vezes nós perguntamos para Deus por que a nossa casa está sofrendo, porque a nossa casa está em uma tempestade, porque o barco está quase quebrando.
Às vezes a nossa família, a nossa casa está sofrendo, não por atitude do outro, mas por atitudes nossas mesmo. Porque se por causa de Jonas aqui, aqueles marinheiros, aqueles tripulantes sofreram, assim também é na nossa casa. Porque primeiro, para a gente consertar o mundo para Cristo, primeiro a gente tem que começar da nossa casa. Porque se a nossa casa não estiver no altar, nós não podemos falar, nós não podemos clamar ao mundo para que ele tome conserto. Porque como que a gente vai falar para o nosso próximo se consertar, sendo que nem a nossa casa está no conserto? E na escola bíblica dominical eu estava falando sobre o novo conceito que é Jesus Cristo. Então eu queria chamar a igreja para chamar esse novo conceito para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família. Porque se ele estiver dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ali nós veremos o mar se tranquilizar sobre a ordem da palavra dele. Aleluia. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aqui eu creio que todos aqueles que estavam ali no barco, eles eram de uma crença pagã, porque ele vai falar que cada um clamou ao teu Deus e nada resolveu. Mas ali, quando Jonas tomou uma atitude, porque Jonas errou, assim como nós também erramos, mas Jonas teve uma atitude que eu creio que agradou ao Senhor. Jonas não falou que era culpa do nosso próximo, Jonas não falou que era culpa de ciclano, de beltrano. Jonas primeiro reconheceu que estava errado. E ali, quando o arrependimento bateu a Jonas, mas ali Jonas, eu creio que ele acreditava que, pondo um fim à sua vida, ali cessaria aquele problema. Jonas, pensando assim, Jonas pediu para que eles o lançarem ao mar, mas ali Deus já havia tudo preparado, porque no meio da tempestade Deus prepara o nosso escape. Mesmo se nós erramos, Deus nunca vai deixar de cuidar dos seus, porque se Deus escolheu a gente, não tem para onde a gente correr, tem para onde ir, porque se a vontade de Deus é ver nós na presença dele, assim será. Mas depende da nossa obediência, porque se nós não obedecer à vontade de Deus, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Porque obedecendo Deus, assim Deus fará maravilhas, bênçãos na nossa vida. Aleluia. E ali, quando Jonas foi lançado ao mar, imediatamente Deus deu uma ordem para o mar que se aquietasse. Aqui também vai nos falar, porque se Deus deu a ordem para permitir que a tempestade venha sobre a nossa vida, Ele também tem poder, Ele também tem autoridade para expulsar esse problema da nossa vida. Se você está tendo um problema, clame somente ao Senhor, declare o seu problema ao Senhor, lance sobre Ele todas as suas preocupações, e assim Deus fará na sua vida. Aleluia. Eu queria contar aqui para os irmãos uma vez que Deus falou comigo para eu evangelizar uma alma que estava dentro da igreja. Foi num culto de Santa Ceia, e esta alma era filho de um pastor, aliás, filho não, neto de um pastor. E aí nós vemos que dentro da nossa casa, não estou falando mal do pastor, mas dentro da nossa casa tem pessoas que estão clamando por salvação, por libertação, mas não tem ninguém para chegar nele e falar assim: vamos à igreja, vamos adorar o Senhor, ali Deus falará contigo. Não tem.
Ultimamente a igreja se esfriou, e lá em Apocalipse o Senhor vai falar, em Apocalipse não, eu creio que é em Éfeso, que Deus vai falar: se a igreja estiver morna, Ele vai vomitar da boca dele. O que quer dizer morna? Porque morna ali não tem aproveito. Ali Deus estava falando a uma cidade que água fria, no sentido natural mesmo, não é no sentido espiritual não, porque água fria, uma água gelada a gente pode beber, uma água quente a gente pode fazer um chá, pode fazer um café e a gente pode ter aproveito. Mas agora vai fazer uma comida morna, isso não vai fazer mal ao seu estômago. É melhor, o nosso estômago aceita mais uma comida fria do que uma comida morna. E se a igreja estiver morna, se a igreja não estiver quente da presença de Deus, Deus vai nos rejeitar naquele dia. E ai de quem Deus rejeitar naquele dia, não vai haver mais perdão a partir daquele momento, porque o nosso tempo é agora, e o tempo está se findando. Jesus Cristo está voltando, e não vai ser por falta de aviso que a igreja vai chegar lá e falar com Deus que pregou, que evangelizou, não. Deus está usando vários meios, até a internet, o celular, a tecnologia, para falar com a igreja, mas a igreja não está dando ouvido à palavra do Senhor. Aqui ainda, até nos dias de hoje, Deus preparou um escape, mas naquele dia não vai ter ninguém que vai poder te fazer escapar da ação de Deus, porque ali Deus vai dar a sentença, e Deus, dado a sentença, Deus não revoga nada. Aleluia. Então é bom a igreja se levantar, tomar posição e fazer a vontade de Deus, ser obediente a Deus e aos seus mandamentos, e assim Deus abençoará nós. Assim nós estaremos preparados para nós transformarmos o mundo para Cristo. Assim várias almas serão aceitas, assim como Paulo disse, porque Paulo tinha tudo, mas Paulo vai falar que por Cristo o que era ganho para Paulo se tornou perda. Mas aqui Paulo vai dizer que para ele se tornou perda, mas posteriormente aquilo que se tornou perda para Paulo, na eternidade se tornará ganho, porque se algo está te impedindo de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus, arranca aquilo de fora das suas vistas, arranca fora da tua casa, arranca fora do teu barco. Assim você vai ver que Deus fará as maravilhas dele na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai nos falar: se um olho te faz pecar, arranque-o fora. Se a sua mão te faz pecar, arranque-a fora. Porque o Senhor prega tão sério, tão pesado sobre o inferno. Porque minha mãe costumava dizer para mim que o inferno é tão ruim que nem o diabo quer ir para lá. Agora imagina, se nem o diabo quer ir para lá, imagina nós. Nós não temos o conhecimento total do que Deus planeja fazer na nossa vida. Porque se nós sabêssemos o que Deus quer fazer na nossa vida, nós já estaríamos nos levantando, nos tomarmos uma posição. E ainda há tempo para nós tomarmos uma posição, nós nos levantarmos, porque o tempo está findando, como eu disse anteriormente, e ainda há tempo para clamar ao Senhor, para buscar arrependimento, mas naquele dia não terá, irmãos. Aleluia. Nós temos que ter cuidado aquele que nós deixamos entrar nas nossas vidas, porque assim como os marinheiros não tomaram conhecimento, não sabia quem era Jonas, eles permitiam entrar no barco, e por causa de uma desobediência de uma pessoa que estava envolvida com eles, veio uma tempestade. Às vezes Deus fala para nós se afastarmos de alguém, mas nós vai e falamos para Deus que Deus é uma pessoa tão gente boa, é uma pessoa legal, me ajuda, mas não é o plano de Deus para que nós se envolvemos com aquela pessoa. Assim como Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua parentela e eu te mostrarei a terra que é para tu habitar. Abraão saiu do meio da parentela, mas levou consigo Ló. E ali
que no futuro haveria problema entre a descendência de Ló e a descendência de Abraão, na qual Ló chegaria para Abraão e pedisse para que houvesse separação. Abraão então chega a uma montanha e mostra logo duas terras, uma terra que aparentemente, humanamente, naturalmente falando, aquela terra ali não daria nada, e a outra terra aparentemente ela daria muitos frutos, é uma terra frutífera, uma terra de grato olhar. Então Ló decide, fala com Abraão que preferia ir aonde o olho dele se agradou, e Abraão então concordou e foi para aquela terra. Mas agora eu quero perguntar para os irmãos, qual que vocês acham que foi a terra que mais frutificou? Foi a terra de Abraão, porque Abraão não confiava no seu olhar, ele confiava sobre a direção de Deus. Abraão era uma pessoa tão obediente que Deus pediu a ele para que sacrificasse o único filho dele, o filho da promessa. Como eu disse aqui numa oportunidade também, o porquê que Deus também não permitiu para que Abraão matasse, sacrificasse Isaac. Primeiramente, Deus não aceita sacrifício humano. Deus queria primeiro era provar se Abraão acreditasse totalmente a ele, que tanto ele ia oferecer o teu filho, o seu único filho, o seu filho da promessa a Deus. Aí, se Deus aceitasse esse sacrifício, a promessa de Deus cessaria naquele momento, porque o filho da promessa foi Isaac. Se Deus pedisse Isaac de volta, Deus estaria tomando para si uma coisa que ele profetizou, uma coisa que ele prometeu para Abraão, e Deus não volta atrás, porque se Deus prometeu, Deus cumpre. E ali Deus prometeu também para Abraão que de Isaac, através de Isaac, farei ele pai de uma grande nação. Então, se Isaac perdesse a vida ali, se Abraão sacrificasse Isaac naquele momento, como que Abraão ia ser o pai de uma grande nação através de Isaac? Aí Deus estaria mentindo, e Deus não é homem para mentir. Então o homem pode até te prometer uma porta, o homem pode até te prometer que vai te abençoar, aí ele pode até te abençoar, mas às vezes ele vai falhar, e você vai se desesperar, você vai perguntar para Deus por que isso aconteceu. Mas aí, às vezes, nós acreditamos mais nos homens e se esquecemos de clamar a Deus, buscar a Ele uma direção, porque lá no Josué vai falar sobre uma batalha na qual o povo de Israel perdeu, na qual Josué se esqueceu de pedir uma direção da parte de Deus. Aí o povo israelita foi confiante que venceria aquele povo de Ai, mas quando a batalha ocorreu, eles perceberam que já estavam fora do controle deles e eles recuaram. E quando Josué foi pedir a direção de Deus, Deus falou com Josué que havia uma família que houvesse desobedecido a voz de Deus, assim como Jonas fez. Jonas desobedeceu e foi se envolver com outros povos, e o povo que estava ao lado de Jonas também sofreu, assim como o povo israelita sofreu por causa de uma família. Aí nós devemos ter cuidado com as pessoas que nós deixamos nos aproximar de nós. Às vezes Deus vai nos fazer uma promessa, às vezes Deus vai falar alguma coisa que é para a gente ficar só no nosso secreto, só nós e Deus, e nós abrimos a nossa boca para contar para uma pessoa que é chegada e acaba dando errado, e a pessoa vai falar com Deus: Deus, se o Senhor prometeu, por que está dando errado? Aí imagina Deus falar para você: eu prometi, foi para você, não foi para o seu próximo. Se eu prometi para você, eu vou cumprir. Não precisa contar para ninguém não, porque quando a minha promessa acontecer na tua vida, quem está ao teu redor vai contemplar o agir das minhas mãos sobre a tua vida. Aleluia. Nós não precisaremos passar por tempestades, nós não precisamos passar por alguma tempestade se nós estivermos na obediência. Nós possamos até passar de dificuldades,
Às vezes Deus vai permitir que a dificuldade venha, às vezes Deus vai permitir que a tempestade venha sobre nossas vidas, mas não para nós sofrermos. Deus não quer isso, porque Deus prometeu que daria a nós vida com abundância. Ali Deus pode permitir duas tempestades na nossa vida. Uma tempestade que pode nos aproximar da presença dEle, que nós possamos se aproximar de obedecer a Deus, de fazer a vontade dEle. E a outra tempestade é quando nós desobedecemos, quando nós não tomamos direção para saber o que nós devemos fazer. Porque se Deus não te falou para você evangelizar, você não deve evangelizar. Mas que é isso, preletor? Então quer dizer que eu não posso fazer o ir de pregar a toda criatura? Primeiro nós devemos estar sob a tutela do nosso Senhor, mas também nós devemos estar sob a tutela do nosso pastor. Aí se o nosso pastor fala com nós que nós não estamos preparados e nós vamos desobedecer a Ele fazendo a nossa vontade, ali nós não estaremos fazendo sobre a vontade de Deus também, porque Deus colocou o pastor para ser o anjo da igreja, assim como Deus falava no Antigo Testamento, mas mudou, logicamente, mas Deus fala com a igreja, Deus dá direção à igreja através do nosso pastor. Deus vai dar a direção individualmente para nós, no nosso secreto, do que nós devemos fazer, mas na igreja, envolvendo a igreja, nós devemos estar sob a tutela do nosso pastor. E se nós não estivermos obedientes ao nosso pastor, nós também não estaremos obedientes à vontade de Deus. E aí a vontade de Jonas o afastou do propósito de Deus. Quando nós desobedecemos à vontade de Deus e nós fazemos a nossa própria vontade, essa vontade não nos afasta somente do Senhor, mas também do propósito do Senhor. Deus já, eu creio, já prometeu aqui para cada um o que Ele fará. Mas se nós nos afastarmos, se nós tomarmos a nossa vontade para fazer, nós vamos afastar o propósito de Deus para nossas vidas. Perdemos as bênçãos de Deus por causa da nossa vontade. Jonas queria a destruição daquele povo, mas Deus queria a salvação daquele povo. Jonas poderia querer algo, mas Deus já falou com Jonas: Jonas, vai e prega contra aquela cidade. Não é para pregar que ela ia se destruir. Jonas estava pregando para aquela cidade, para que ele se arrependesse, porque senão, dentro de 40 dias, aquela cidade seria destruída pelo Senhor, porque a maldade, porque a malícia daquele povo subiu ao Senhor, e o Senhor não queria a destruição, o Senhor queria a salvação daquele povo. E Jonas resolveu fazer a sua vontade, mas Deus mostrou para Jonas que a vontade dele é a que prevalece, e não há ninguém, não há nenhum meio que vai fazer essa vontade de Deus mudar. Glória a Deus. A nossa vontade traz tempestade, vento forte e destruição para a nossa família, para o que está ao nosso redor. Deus tem várias bênçãos para entregar aqui a cada um. Pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei qual é a vontade de Deus para a tua vida, mas uma coisa eu posso te dizer, que Deus não quer a tua destruição. Deus não quer lançar sobre si um vento forte, uma tempestade. Deus quer te abençoar, Deus quer te chamar para fazer a vontade dEle, e você fazendo a vontade dEle, você vai estar vendo o agir dEle na tua vida. Glória a Deus. Quando vivemos a vontade de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado, é lançado no mar. Que mar é esse? É o mar do esquecimento. Eu imagino aqui uma situação da qual nós pecamos, nós erramos, mas nós pedimos perdão a Deus. E aí, quando nós nos arrependemos de verdade, nós pedimos perdão pelos nossos pecados com sinceridade ao nosso Deus, o inimigo vai querer fazer nós pensar que nós somos culpados. Aí muitos, por causa que não está fazendo a vontade de Deus, não está buscando discernimento do Espírito Santo de Deus,
Aí quando o diabo vai falar com essa pessoa que ele não é, como eu posso dizer, não é permitido para fazer a vontade de Deus, que ele não é agradável aos olhos de Deus, aí as pessoas vão começar a se desviar, como as pessoas são fracas de mente hoje em dia, mas a igreja que é lavada, remida no nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai ouvir, a igreja vai ouvir o chamado do teu pastor, porque a trombeta vai soar a qualquer momento, pode ser agora, pode ser daqui 1 minuto, 1 hora, 2 dias, 1 ano, não sei qual o momento que a trombeta vai soar, mas é para a igreja se levantar, é para a igreja tomar posição, porque a qualquer momento o nosso pastor vai chamar pelas suas ovelhas, e aquelas ovelhas que ouvirem, que reconhecer o chamado do teu pastor, vai entrar pela cancela da salvação, vai entrar pela porta da salvação, e ele viverá e reinará com Cristo durante toda a eternidade. Glória a Deus. Nínive seria destruída dentro de 40 dias, mas ali todos reconheceram, todos ali sabiam que o que Jonas estava pregando não via da vontade dele, porque ali quando Deus enviou o escape, Jonas reconheceu que é a vontade de Deus que deveria prevalecer, e ali no momento que Jonas se arrepende, busca a Deus por arrependimento, Deus começa a agir na vida de Jonas. Deus vai começar a capacitar Jonas para que Jonas fosse pregar para aquela cidade na qual ele queria destruição. Jonas agora poderia ter medo daquele povo, porque aquele povo era um povo sanguinário, aquele povo costumava matar os missionários, matar os profetas a quem Deus enviava. Mas ali com Jonas foi diferente. Ali com Jonas Deus já tinha dado uma ordem para Jonas de que nenhum mal atingiria Jonas, porque Deus estava com ele. Assim, quando Deus foi falar com Moisés que enviaria um anjo para ir com ele e com o povo dele, Moisés virou para Deus e falou: Deus, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Então, se a presença de Deus não estiver com nós, como que nós poderemos fazer a vontade de Deus? Então é para nós neste momento fazer a vontade de Deus, tomar posição, porque o tempo está se findando. Ali o povo creu em Deus e proclamaram o jejum do maior ao menor, e todos foram salvos. Então Deus está falando à tua igreja: se nós crermos em Deus, o adorarmos, os buscarmos na face dele, todos nós, não somente nós, mas nós e a nossa casa será salvo, serviremos ao Senhor. Você pode ter um filho, um parente que está no mundo, mas tem uma ordem, tem uma bênção de Deus que é lançada sobre uma família. Se você aceitar Cristo como seu Salvador, fazer a vontade dele, tu e a tua casa servirá ao Senhor. Então somente creia nessa palavra e você verá a vontade de Deus agir na tua vida. É momento de nós reconhecermos que nós estamos errados, é momento de nós buscarmos a face de Deus, é momento de nós buscarmos fazer a vontade de Deus, e assim nós seremos salvos, nós seremos abençoados, porque não adianta você sair pelo mundo pregando, sendo que Deus não estará com você. Se Deus não estará com você, nenhuma palavra será de efeito. Mas se Deus estiver com você, a palavra dele vai nos dizer que a palavra dele não volta lançada, a palavra dele lançada não volta para ele sem ter gerado algum efeito. E neste momento Deus está me dizendo aqui que é para os irmãos tomar atitude, tomar posição, que aí os irmãos verão Deus agindo no meio de você e no meio dos seus. Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Para a vida do nosso irmão.
verdadeiramente o Senhor tem usado o teu servo, aleluia, como canal de bênção para as nossas vidas. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Quem crê que o Senhor falou, diga glória a Deus. Amém. Maravilha.